Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. Que Jesus nos ampare, que os bons espíritos nos inspirem nesses instantes que vamos passar reunidos para dar continuidade aos estudos de doutrina espírita para os pais. Hoje, para falarmos, dar continuidade aos nossos estudos do livro Pais e Filhos, Fortalecendo Vínculos, do Alberto Almeida. Hoje, para a gente falar do item 13, É Melhor Educar, o capítulo 13, e falarmos também sobre o capítulo 14, que é Os Pais São os Modelos dos Filhos. Então, o Alberto Almeida ele começa aqui o capítulo 13 dizendo que a família, tal como a sociedade em geral, há 3 formas habituais de lidar com erro. Então, a sociedade é um amontoado de pessoas, sempre lembrando que a família é a menor célula dessa sociedade, então o que acontece na macroescala da sociedade e em microescala, ela também se reproduz na sociedade menor, que é a família. Então, quando a gente pensa na sociedade, a sociedade é um grupamento de pessoas, que convivem juntos, e as pessoas não são necessariamente iguais. As pessoas são diferentes, apesar de a gente ter um aspecto identitário, as pessoas, nós temos a mesma cultura, nós temos, nós gostamos das mesmas, nós compartilhamos dos mesmos ideais enquanto nação, enfim, então nós identificamos o brasileiro, nós nos simpatizamos com as questões brasileiras, então evidentemente que nos torna, de alguma forma, com uma certa identidade, Mas o fato de nós termos a identidade não fala, não diz respeito, não garante que nós tenhamos as mesmas ideias, os mesmos princípios, os mesmos valores, que a gente sempre seja exatamente igual, Nós temos as nossas diferenças, nós temos as nossas características, enfim, nós temos as nossas individualidades. Então, nós temos os nossos desejos, cada qual querendo fazer o que efetivamente quer, e imagina se é possível criar uma nação, uma unidade, uma convivência de pessoas com a mínima harmonia necessária possível, se cada um de nós fizermos o que efetivamente nós queremos, Cada um fizer o que quiser. É claro que isso vai ser uma bagunça, vai ser uma baderna e tal, então precisa fazer uns ajustes. E é por isso, então, que nós temos leis, nós temos regras, e para isso é preciso fazer um pacto social. É preciso que a gente traga as pessoas opinem, falem, discutam, levante a sua realidade, e a partir daí se define, se garante, se identifica os direitos, e em função desses direitos, você define, então, para manter esses direitos das pessoas, você garante isso em leis. Então, qual é o principal direito? São muitos os direitos humanos. O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à educação, o direito de ir e vir, o direito, enfim, você tem aí uma série de direitos, não é isso? As liberdades individuais, Mas perceba, existe uma ordem de priorização que esse pacto tem que criar, que é o pacto de que direito é mais importante. Qual direito é mais importante? Qual direito é mais fundamental? Hoje em dia, essa discussão volta à baila, mas, de uma forma geral, o direito à vida ele é o direito mais importante de sempre. Há alguns hoje que dizem que o direito à liberdade é mais importante do que o direito à vida. Isso é conturbado. Então, por exemplo, quando você diz que o direito à liberdade é mais importante do que o direito à vida, você pode defender o aborto. Porque se o direito à liberdade é mais importante que o direito à vida, quando você analisa a liberdade da mulher em escolher ser mãe ou não, apesar de estar grávida, ela pode sacrificar uma vida, ela pode sacrificar a vida que se desenvolve dentro dela para optar por um direito. Eu não quero ser mãe, essa gravidez é indesejada, aconteceu,
Então, eu quero optar por não ter esse filho. Então, você está admitindo que o direito à liberdade é mais importante do que o direito à vida, quando você faz essa regra. Quando você diz, né, quando você diz que o direito à liberdade é mais importante do que o direito à vida, você não permite que a vacinação seja obrigatória, porque eu me vacino se quiser, e isso é um direito que eu tenho, porque é o direito de liberdade. E se o direito de liberdade for maior que o direito à vida, então eu posso escolher não me vacinar, mesmo que essa atitude minha coloque em risco a saúde e, obviamente, põe em risco a vida de outras pessoas, porque o direito de liberdade é mais importante do que a vida. Se nós dissermos que o direito à educação, que eu prezo excepcionalmente, né, é mais importante que o direito à vida, é mais importante do que o direito à vida. Se uma pessoa diz assim, olha, eu não quero, eu quero ir à aula, mas a escola vai parar porque ela valoriza a vida. A educação é importante, mas como estamos numa pandemia, nós suspendemos a aula porque a aula como é algo coletivo, ela pode desencadear a doença, e a doença arrisca a vida. Portanto, apesar da doença ser a escola, né, a educação ser um direito inalienável, fundamental, ele não é mais importante que o direito à vida. Então, você suspende as aulas, apesar de ser um direito, você pode suspender esse direito com o argumento de que está privilegiando a vida. Enfim, você vai definindo esses critérios. Nesse sentido, você limita algumas, como a gente existe algumas liberdades, e como você quer manter algumas liberdades, mas alguns elementos, eles são essenciais, como, por exemplo, a vida, você limita a liberdade. Então, se eu tenho a vontade, o desejo de matar alguém, porque alguém me irrita muito, alguém me prejudica muito, alguém me chateia muito, e eu quero matá-lo, existe a lei da vida. Portanto, a lei da vida ela é mais importante do que o direito à liberdade. Portanto, ela me proíbe de matar outra pessoa. Então, ela limita determinadamente o direito de matar. Né? Ou seja, a liberdade de querer matar alguém, ela não é permitida na nossa sociedade porque ela garante como elemento fundamental o direito à vida. Não é isso? Bom, e aí se ela proíbe, quando uma pessoa mata, ela precisa ser o quê? Então, diante de um erro, né, é isso que o Alberto Almeida está comentando aqui, né? Na família, ou como qualquer sociedade de forma geral, há três formas habituais de se lidar com o erro. Né? Então, diante do erro da pessoa, diante da pessoa fazer algo que não está previsto em lei, e a lei, lembrando, elas são regras importantes para manter uma certa harmonia no funcionamento do convívio de pessoas diferentes e de interesses diferentes no mesmo ambiente. Então, você tem que criar uma regra, você tem que criar um princípio. E se a pessoa, mesmo assim, ela não obedece esse princípio, ela fura esse princípio, ela desobedece essa regra, então ela precisa ser corrigida. E como é que você corrige esse processo? Bom, existe o processo da punição, existe o processo da intimidação e existe o processo da educação. O processo da punição é esse, né? Quer dizer, se a pessoa cometer um erro, ela vai ser punida, então ela vai ser presa, né? Então ela vai ser presa, ela vai pagar uma multa, ela vai, enfim, ela cometeu um erro, ela vai ser punida. De que maneira? Ela vai pagar um valor, ela vai, né, ser multada, ela vai ser obrigada a fazer uma prestação de serviço para a comunidade, ela vai ser uh, ela vai ser presa, é isso? Ela por um determinado período, né? Ou ela vai ser presa eternamente até morrer, é isso? Então, ou seja, você então estabelece que é toda pessoa que errar, você estabelece uma
punição. E você acredita que dessa forma você pode corrigir as pessoas, você pode evitar que as pessoas voltem a cometer erros. Você tem aí o critério da punição. Você pode punir as pessoas. E quando você pune as pessoas, você diz assim: bom, o crime está acontecendo, as pessoas não estão respeitando a regra, então é o seguinte, então a gente vai apertar a lei. A gente vai apertar a punição. Nós vamos fazer uma punição. Por quê? Porque aí as pessoas que não cometeram erro, mas pensarem em cometer o erro, pensarem em romper, elas vão ficar intimidadas. Por quê? Porque existe uma determinada regra que, se não for cumprida, a punição é dura. Né? Então, pela punição, pelo endurecimento da punição, as pessoas então ficam amedrontadas, ficam intimidadas diante disso. Esse é um critério. Então agora a gente vai apertar. Então agora as pessoas vão ficar, não é? Se as pessoas ficavam presas 1 ano, 2 anos, agora as pessoas ficam presas 10 anos. Se as pessoas fizerem um determinado crime um pouco mais complicado, agora a pessoa fica presa para o resto da vida. E se a gente se o crime for pior, aí a gente então decreta pena de morte. Então a gente acredita que, ao fazer isso, as pessoas vão temer a morte, as pessoas vão temer a prisão, as pessoas vão temer determinadas circunstâncias, e por isso essas pessoas não vão deixar, né, não vão correr o risco de ser presas, né, de ser punidas. Por quê? Porque a punição é intimidatória. E existe o princípio da educação. Muito poucas pessoas acreditam na educação. A maioria do nosso mundo, apesar das pessoas falarem bem da educação, aplaudirem a educação, dizer frases, né? O dia do professor, leva-se uma maçãzinha para o professor, aplaude o professor, fala-se bem do professor, mas a gente percebe que a gente luta muito pouco pela educação e pelos valores da educação. Um exemplo claro é você olhar os prédios públicos, né? Se você vai numa prefeitura, o prédio é bem tratado, a sala do prefeito é bem tratada, as salas dos diretores são bem tratadas, assim. Se você vai a um banco, o banco é caprichado, tem cafezinho para você tomar, aquela aguinha oferece. Se você vai a um, a um hospital, né? O hospital também é bonitinho, aquela coisa toda e tal. Mas se você vai a uma escola, a lousa está quebrada, a escola é cheia de gradeamento, né? Não tem laboratório, não tem informática, não tem computador, não tem internet, existe uma dificuldade, existe uma má remuneração do professor, uma má remuneração do professor que impede que esse professor leia, que esse professor vá a teatros, que esse professor vá a cinemas, que esse professor compre livros, que esse professor viaje, e conheça coisas, que o professor faça cursos novos para continuar aprendendo, porque a sociedade está sempre aprendendo. Então a gente percebe, né? Mas a gente sempre pensa no pagamento do. A gente lembra que o deputado, o juiz, o promotor, ele precisa comprar paletó e gravata, então ele ganha lá um auxílio paletó, né? Porque imagina um juiz, né? Um magistrado, né? Ele não se veste, não se vista bem, né? Então ele tem que estar de paletó e gravata e aquela coisa toda. Então a gente dava, então no final das contas, na realidade, a gente não acredita de fato na educação. Então a gente investe em cadeia, investe em polícia, investe no juiz, investe no advogado, investe no fórum, investe nos processos de punição e intimidação. Vamos fazer uma polícia e vamos aumentar o cacetete, vamos comprar metralhadora, vamos comprar. A gente investe nos aparatos de segurança, mas quando às vezes a gente vai para a escola, que tem o papel de impedir que as cadeias se encham, que se dê muito trabalho para o policial, aí a gente não investe. Né? Então a gente continua colocando cadeado em porteiras arrombadas, né? A gente não faz um investimento em educação, a gente ainda tem
esse problema, né? Então a gente vê cadeias luxuosas, cadeias cheias de tecnologia sendo construídas e que logo, logo se deterioram porque a quantidade de pessoas, porque esses presídios, por mais construídos que sejam, por mais velocidade em construção de presídios que se tenha, eles lotam sempre, porque a criminalidade aumenta, porque a punição não tá impedindo que as pessoas errem, a intimidação não está intimidando, os processos de intimidação não estão intimidando, né? Mas a gente vê que o processo educacional ele não recebe investimentos, né? E aí a gente está falando, óbvio, de uma educação familiar e de uma educação escolar. Né? Uma educação familiar que fala de valores, uma educação familiar que fala de princípios, uma educação familiar que nos fala de princípios que precisam ser aplicados para todos. Né? Não, os pais não podem se comportar de maneira autoritária, não podem, não devem. Se poder, pode, tanto podem que a gente vê isso por aí. Mas a gente vê os lares destruídos, a gente vê pessoas despreparadas sendo pais, pessoas despreparadas sendo mães, né? E quando a gente fala isso, isso não é um número pequeno, né? Então, quantas crianças têm sido matriculadas nas escolas pelo Conselho Tutelar? Crianças em que os pais estão na Cracolândia, né? Crianças que agora, com a pandemia, eram criadas pelos avós, e com a pandemia, os avós falecendo, essas crianças são órfãos. Então, nós temos meninas, por exemplo, que órfãos, que eram cuidadas pelos avós, os avós falecendo ou muito doentes, essas meninas têm que se prostituir para poder bancar a família, bancar os cuidados, né, se os avós estão vivos, mas com problemas, sendo bancados por isso. E nem sempre educar é algo simples, porque a sociedade muda, a sociedade se transforma, e as pessoas têm que estar preparadas para essa sociedade, para preparar as pessoas para viver essa sociedade em constante mudança. Então, educar não é algo fácil, educar não é trivial. Educar uma mulher, educar uma moça na década de 70 é diferente de se educar uma moça nos anos 2000, nos anos 2020. Quer dizer, a sociedade muda, as exigências em torno da mulher, em torno do homem, se modificam, e evidentemente que você tem que olhar esse processo. E isso, então, o processo educativo é um processo complicado, porque você se forma ontem para atuar hoje, para formar um indivíduo que vai atuar na sociedade amanhã. Né? Então, o indivíduo tem que ter preparo. Nem sempre a família tem o preparo suficiente para essas questões. Quando eu estou dizendo isso, eu estou falando até mesmo de famílias que estudam, né? Então, eu estou conversando com os meus filhos, eu sou professor, eu sou pesquisador, né? Então eu estou sempre lendo, estou sempre participando de congressos, eu estou escrevendo livros, escrevendo artigos, então eu estou com as coisas na ponta. Mas é evidente que quando você vira pai, você discute dentro da casa determinados aspectos que, às vezes, como não estão curricular, como não estão programados, quando não estão estruturados, nem sempre você pode fazer algumas discussões que a escola está preparada para fazer. Então, uma escola forte, em contato com a família, elemento extremamente importante. Né? Quer dizer, é um passo extremamente importante. Então, se a família ela é uma sociedade em miniatura, a escola também ela é um outro emulador da sociedade, ela apresenta outras características da sociedade, ela vai preparando o indivíduo para uma sociedade secundária, como é que a gente chama isso? Uma socialização secundária, né? A socialização primária ela é baseada na família, ela é baseada no afeto, ela é baseada em determinados sentimentos, enquanto que na escola
ela é baseada numa questão mais do profissionalismo, mais da amizade, mais dos vínculos de conhecimento, coleguismo, que tem características diferentes, mas precisam se coadunar para desempenhar um papel fundamental. Então, quando a escola ou quando a família ela se baseia no processo de punição, ela parte do pressuposto de que punindo o indivíduo não vai fazer mais, porque o indivíduo não vai querer ser punido novamente, e para o indivíduo não ser punido novamente, ele não vai fazer. Veja, a sociedade não tem como ter um policial para cada brasileiro. Até porque você vai ter que, então, botar um policial para cada policial para ver se cada policial também não está sendo corrompido. Não é isso? Então, o pai, a mãe, ela não tem olhares o tempo todo para estar com o filho para saber de todos os erros, de todas as atitudes que o filho pode tomar. Então, quando você cria o processo de punição, os indivíduos eles não temem a punição porque eles acreditam que se ele fizer escondido o suficiente, ele não será punido, né? Ele só será punido se ele for pego. Então ele está sendo punido por ter sido pego e não por ter cometido alguma coisa anti-regra, ilegal, né? Dentro do estabelecimento do contrato que a sociedade fez ou que a família fez com os próprios filhos. Então o pai e a mãe definiam um conjunto de regras de, olha, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Se você isso, então o aluno ele pode, olha, você tem que estudar, porque senão não vai dar. Como o pai não tem como ficar fiscalizando o filho o tempo todo, né? Você estudou? Estudei. Quando chega na aula, ele cola. O professor pune. Se pegar colando, pune. Mas o aluno inventa cada dia que passa tecnologias altamente modernas para enganar o professor. E o professor, ele tem lá um grupo de alunos dentro de sala de aula, ele tem uma série de compromissos para fazer, nem sempre ele consegue vigiar todo, e um ou outro processo escapa. E aí o que acaba acontecendo? O aluno começa a perceber que se ele for suficientemente esperto, ele consegue não ser pego. E se ele não consegue ser pego, descoberto no que está fazendo, ele consegue se safar, e ele consegue não ser punido e fazer aquilo que ele bem entende. Né? Então a gente percebe que o processo de punição é uma estratégia para evitar que as pessoas errem, que as pessoas furem as regras, mas elas efetivamente não funcionam. Né? Elas não são eficientes. Né? E aí a corrupção ela existe, portanto, em diferentes níveis, né? Não só nos níveis políticos, mas elas existem no nosso dia a dia. É um irmão que corrompe outro irmão, né? Que, olha, não conta para, olha, eu vou fazer isso, não conta para o pai, porque aí você não contando para o pai, eu te dou isso também, ou então eu não te falo de tal outra coisa, e não sei o que e tal. Então você começa a validar uma prática, você tentando evitar um defeito, uma prática, você cria outro defeito, você valoriza o outro defeito, que é o indivíduo aprender a mentir, o indivíduo aprender a dissimular, o indivíduo aprender a se corromper, né? A participar de determinadas falcatruas, corrupções, né? Então, enfim, então a punição não é capaz de resolver. Então aí fala-se da intimidação. Bom, se a punição não é capaz de resolver, então vamos aumentar, olha, vamos aumentar o risco. Então agora você não vai ficar preso por um mês, você vai ficar preso por 2 anos, tá bom? Você pode não ser pego, mas se você for pego, você vai se danar. E aí você aumenta a crise. Então você intimida muito mais. Portanto, as pessoas, elas, a intimidação, né, que é, digamos assim, a intimidação, ela acaba sendo uma espécie de intensificação da punição, né? Ela não resolve porque, às vezes, existem determinadas pessoas que são arrogantes, né, a ponto de se achar mais espertas do que as outras. Então, elas acreditam muito em si, então elas correm
Elas topam correr o risco porque elas acreditam que são capazes de enganar, que são capazes de dissimular, que são capazes de sair ilesas dos erros que cometeram. Outras pessoas, elas às vezes passam por situações tão complicadas, tão difíceis na vida, que a vida está tão difícil, está tão ruim, que se for presa, se for punida, se morrer, se tanto faz. Né? Então você pega uma pessoa que passa fome, você pega uma pessoa que não arruma emprego, ela passa fome. Se ela passa fome, ela não tem dinheiro para comprar uma boa roupa. Se ela não tem capacidade para comprar uma boa roupa, ir num salão de beleza, os padrões de beleza sendo como são, os padrões de elegância sendo como são, ela vai, tenta arrumar um emprego. Não arruma um emprego porque ela não está bem vestida, porque ela não é bonita, porque, enfim, ela continua precisando de dinheiro, os filhos precisando comer. Ela vai roubar, né? Ela vai roubar. E aí, se a punição for, ó, se roubar, se for pego roubando, vai ter 10 anos, 20 anos de cadeia, olha, eu posso morrer agora. O que é pior? Ficar presa na cadeia e a minha família passa a ganhar uma pensão porque eu estou preso e eu vou lá e ainda tenho uma quentinha para poder comer? Poxa, então não é tão ruim. Então, quer dizer, a situação pelo que eu passo é pior. Então, perceba, a punição ela não resolve. Às vezes o indivíduo vive uma vida tal que ela não tem nem apreço pela própria vida, ela não tem apreço pela própria liberdade, ela não tem apreço para absolutamente nada, ela não sabe conviver com pouco. Se ela não sabe conviver com o pouco, ela só quer o muito. E se não pode ter o muito, então para ela não vale nada. Então, ou ela rouba, ou ela corrompe para poder ter o tudo. Você pega esses políticos, por exemplo, que já são ricos, que já têm tudo, mas ainda assim correm o risco de passar vergonha, de ser denunciado, de ir para a televisão. É porque punido. A gente sabe que a justiça brasileira tem quem pode pagar um advogado competente, uma equipe de advogados, sempre consegue prorrogar, o negócio caduca, aquela coisa toda. Além de confiar nessa impunidade, elas ainda existe um comichão dentro de si que é não conviver com aquilo. Ele quer sempre mais, mais e mais. E esse querer mais não é suficiente para fazer com que a pessoa, olha, se for para viver com o que eu tenho, então eu prefiro correr o risco, eu prefiro, então eu vou preso. Mas o importante é que eu vou, mas de repente eu posso ter. Então as intimidações elas não são necessariamente suficientes. Primeiro por conta da impunidade e segundo muitas das vezes que a pessoa vive determinadas circunstâncias de vida que por ela, né, ela já não tem mais vergonha, ela já não tem mais honra, né? A gente ser preso, a gente ser chamado a atenção, isso não, eu não quero ser chamado a atenção, isso vai ser uma desonra. Nossa, não passa nem pela minha cabeça passar por isso. Mas se você já passou uma vez, já passou 2 vezes, já passou 3 vezes, na quarta eu tô preso, tô acostumado, já sei como é, já até conheço lá os policiais, o delegado e aquela coisa toda e tal. Então, para ele, cai numa mesmice e aquilo que era algo absurdo passa a já não fazer muito sentido, principalmente se tiver droga no meio, porque aí afeta o julgamento do indivíduo e uma série de coisas. Por outro lado, a educação, ao contrário, a educação dá perspectiva de vida para o indivíduo. Mostra para esse indivíduo outras possibilidades, outras maneiras de ser feliz, dá a ele um senso de honra, dá a ele um senso de querer ser melhor, de querer se aperfeiçoar, desenvolve nele determinadas, vamos dizer assim, valores, né, princípios, ideais. O indivíduo fica idealista, o indivíduo quer realizar, o indivíduo quer fazer, o indivíduo não quer só. O prazer não é simplesmente uma satisfação material, o ter, o possuir. A educação mostra, ou seja, eu quero ser útil, eu quero realizar, eu quero mostrar o meu potencial, não só para a minha família, mas o meu potencial para a comunidade, sociedade, poder ajudar, poder ser útil, poder ser reconhecido pelas coisas que faço, pelas coisas que realizo e pelas coisas que sei fazer. Né? Então, a educação, ela mexe com esses aspectos, ela põe para fora o seu lado positivo e apaga, e limita
né, não exercita, não estimula o seu lado negativo. Né? Então, quando a educação trabalha nesse princípio, lembrando que educação é ex ducere, ex de dentro para fora, ducere conduzir, conduz de dentro para fora, e conduz o que de dentro para fora? O seu melhor lado. Né? Então, o professor conhecendo o aluno, percebendo os seus defeitos, percebendo as suas qualidades. Né? Então, um professor esperto, quando ele pega uma turma indisciplinada, ele não pune a turma. Não é isso? Ele não educa punindo, ele educa quando eu pego um aluno indisciplinado. Por que ele está sendo indisciplinado? Provavelmente quer aparecer, provavelmente tem a necessidade de um destaque e não consegue o destaque tirando nota, tendo a mesma coisa. Então, mas qual é a virtude dele? Ele é bom, ele é comunicativo. Ele é engraçadinho, ele faz a turma rir, ele faz isso e aquilo e tal. Então, o professor pode utilizar esse recurso ao seu modo. Pode trazer esse aluno para ser o seu assistente, para ajudar numa coisa, para chamar a atenção. O aluno agora, ao invés de ser um desencadeador, um estimulador da turma contra o professor, ele vai ser um indivíduo que vai ajudar o professor a controlar a turma para que o aprendizado possa se estabelecer. Não é isso? Então, descobrindo o valor, descobrindo o potencial, dando incentivos, entendendo quais são as demandas desse indivíduo e procurando, então, colocar o melhor desse indivíduo para fora e inibir os aspectos negativos. Né? Então, tem professor que ele prepara determinadas cacetadas, determinadas lacrações, lacração é uma gíria do momento, né? Mas assim, uma socada no aluno, uma indireta, uma ofensa, né? Uma passada de vergonha no aluno para que ele seja desmoralizado pela turma, e o professor ele só vai conseguir do aluno um ódio, uma desvalorização, um sentimento de revanche, um dia eu pego ele, e aquela coisa toda, tá certo? E ao contrário, se o professor é um indivíduo que percebe quais são as características do aluno e deixa o aluno ser um colaborador, ser um ajudante dentro daquele processo, ele vai ter um amigo, ele vai ter um indivíduo que vai acreditar no professor, e isso vai ser um elemento fundamental para o seu processo de evolução. Então, a gente sempre tem que acreditar no processo educacional e dizer que é na educação. Então, se as nossas cadeias, né, se as instituições carcerárias elas pudessem ter dentro da sua estrutura não uma filosofia punitiva, não uma filosofia intimidatória, ao contrário, se ela fosse capaz de valorizar as pessoas, valorizar o ser humano, a gente ensinaria para as pessoas ensinar o ser humano. Então, esses dias tinha um cachorro passando na frente do meu carro, eu parei, né? Porque imagina eu matar um animal, matar um bicho, afetar a vida, né? Aquilo mexe com você e tal. Então, como é que é você agredir alguém, dar um soco em alguém, bater em alguém, ou matar alguém, usar uma faca? Quer dizer, você começa a ensinar determinados valores que vão tornando determinados atos de violência algo muito distante do desejo e da vontade de cada indivíduo. Então, o investimento na educação é um elemento importante. E a educação espírita, ela está voltado a pensar não só no indivíduo, enquanto o educador, quando ele vai educar, o ex ducere, olhar para dentro do indivíduo para projetar esse indivíduo para fora, né, para projetar esse indivíduo para viver o melhor dele, né, pondo para fora o seu melhor e não o seu pior. A educação vai olhar para a infância, vai olhar para a juventude, vai olhar para o passado desse aluno e ver quais são as coisas que motivam, que desencadeiam, que melhor aproveitam a disposição desse aluno para ser útil, para fazer o bem, para trazer contribuições. Por outro lado, se você não olha, não adianta. Agora, a educação espírita, ela permite que você não olhe só esse passado superficial,
você olha o passado de outras encarnações. Então, quando você leva o filho no EDEC, quando você leva o filho na casa espírita, o seu filho está interagindo com os espíritos estão fazendo ali investigações. Então, muitas das vezes, tem orientações para tratamento, existem orientações que são passadas pelos expositores do estudo de criança, que são estudos, que são orientações que falam da vida pregressa, da vida passada, do indivíduo, que precisa ser considerada para não ser estimulado determinados aspectos negativos que o indivíduo trouxe, mas aspectos positivos que ele desenvolveu nas vidas passadas e que podem ser incentivadas para ser desenvolvidas nessa vida. Né? Então, elemento importante que a gente sempre escolha a educação, que a valorização da educação não seja apenas discursiva, mas que ela seja, de fato, uma ação, uma atitude, um valor pelo qual a gente luta. Né? A gente vê aí manifestações políticas por esse ou por aquele candidato, né? Brigas entre pessoas, entre amigos, entre familiares. Outro tempo eu presenciei quando estava tudo, né, sem pandemia, aquela coisa toda. Eu não me lembro se era o período eleitoral ou se já tinha tido a eleição, mas um pai e um filho, um puxou a faca para o outro porque estavam discutindo política. Então você percebe que as pessoas, elas se apaixonam, elas têm paixão por questões políticas, elas saem às ruas, elas vestem roupas, elas deixam o seu conforto para fazer manifestação política, para ir para o Facebook, para o Instagram e para o WhatsApp e colocam lá a sua opinião política e brigam e discutem e rompem com amigos, né, de longa data por conta de questões políticas. Mas a gente não vê essas mesmas pessoas se apaixonarem pela educação, irem para as ruas para exigir educação, né? Fazer um movimento de pais que vão às prefeituras exigir que a escola do filho seja reformada, que a escola do filho tenha robótica, tenha informática, tenha laboratório de ciências. Não, a gente aceita esse tipo de coisa. Mas a gente às vezes aceita uma merenda ruim, uma merenda não tão boa. A gente não. E é engraçado que nós não reclamamos para aqueles que a gente mais ama tenham o melhor, que é o filho. Quer dizer, é na escola, é na mão de um professor que nós deixamos as coisas mais preciosas que possuímos. E a gente não é capaz de brigar, de lutar, de se envolver por todos eles. É uma coisa ainda um pouco inexplicável para mim. Né? Eu acho que é a questão da paixão e não da lógica. Os pais são os modelos dos filhos. Então, é claro, como a gente falou, a criança, existem dois processos que são fundamentais para a determinação da personalidade do indivíduo nessa encarnação. O processo de identificação e o processo de alteridade. O processo de identificação, né, o processo de construção da identidade, ela se faz na fase infantil, na fase da criança, onde a criança olha para o pai, olha para a mãe, olha para os irmãos, olha para as pessoas que convivem e imitam. Né? Elas imitam, então elas aprendem a comer o que as pessoas comem, a gostar do que as pessoas gostam, elas aprendem a se vestir de determinado modo. É claro que tem ali uma diferença, mas de uma forma geral, a gente vai ver essas crianças fazendo gestos, usando palavras, trejeitos, tudo isso, comportamentos, gostos muito próprios da convivência familiar que tem, porque copia isso, porque absorve isso, porque tomam as pessoas que convivem com elas como elemento exemplares. Então, os pais são modelos para os filhos, são eles que guiam esses filhos. E esses filhos vão ser modelos para os filhos menores, e assim sucessivamente. Então, o que você assiste? Eu quero que meu filho leia, mas você nunca lê. Né? Eu quero que meu filho não assista determinados programas de televisão, mas você assiste programas de televisão com ele. Então, se você ler para ele quando ele é criança, marcar esse momento de intimidade, de carinho, onde o indivíduo sempre vai relacionar carinho, satisfação, alegria, momentos
contentes na vida dele porque está com você, com o momento de leitura. Então você trabalha, você faz, mas você chegou, fez o que tem que fazer, ao invés de ir para a televisão, pega um livro, lê com ele, conta a história, dá risada, comenta. Não é só ler o livro, não. Comenta, conversa, opina, concorda com o autor, discorda do autor, faz ele construir opinião, dá risada, relaciona aquilo com a vida dele, traz ensinamento, gere, digamos assim, reflexões. A criança ela vai, desde muito pequena, relacionando o ato de ler com o ato de aprender, com o ato de ser acariciado, de ser, né, de ser afagado. O indivíduo começa a ser um compulsivo leitor. E não existe uma maneira mais fácil de aprender, não existe uma maneira mais fácil de entender, de estudar. Quantas são as pessoas que não têm método de estudo, não sabem estudar? Por quê? Porque não se tornaram bons leitores. Então, a necessidade de ler é importante. Né? Há crianças, por exemplo, que a gente reclama das músicas que ela ouve, mas que músicas nós ouvimos com elas? Né? Pode ser que mais tarde ela desenvolva outros gostos musicais. Entretanto, aqueles valores que você deu a ela de música vão ser padrões de escolhas no futuro. Né? É importante você ouvir, você criar esses momentos de alegria, de satisfação, ao ouvir uma música, ao ir a um passeio, não é só o shopping, mas ir ao museu, né? A ir numa exposição de arte. Né? Então você começa a fazer com que a criança valorize isso, valorize a poesia, valorize outras formas de arte. A casa espírita, os momentos de oração, a valorização do se relacionar com Deus não numa atitude pedinchona, mas numa atitude onde a gente busca seguir as orientações e o ensino que Jesus e a doutrina religiosa nos convida a seguir. Né? Então, esses elementos, os pais sendo esses modelos inspiradores, são os processos que melhor, né, indicam os padrões, né, de amigos, os padrões de conversa, os padrões de diálogo. Né? O pai que trata a esposa muito bem, a filha muito bem, o pai que abre a porta do carro para a filha, que abre a porta do carro para a esposa, que puxa a cadeira para a esposa sentar, que puxa a cadeira para a filha sentar, que não grita, que não berra, que procura respeitar, que procura dialogar, que procura... Ele vai ensinando para essa filha, né, o valor de um homem. Dessa maneira, quando ela encontrar um amor, né, uma paixão, ela vai saber medir, não, esse homem não serve, porque ele é muito diferente do meu pai. Eu não estou acostumado com pessoas que me tratem sem o cuidado que o meu pai traz, que meu pai me dá. Então, essa pessoa está fora. E aí você vai ensinando a sua filha a preferir homens gentis, a preferir homens atenciosos, a homens que são respeitosos. Agora, se você tratá-la de qualquer jeito, ela vai achar, então, que é normal, e quando alguém a tratar assim, ela vai achar normal e vai poder se relacionar com pessoas assim também. Então, a necessidade que a gente tem, né, o ponto, né, o saber tratar os nossos pais, tratar a nossa mãe, tratar o nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós, são formas de ensinar os nossos filhos a nos tratar. Né? Nós estamos ensinando dessa maneira, então quando a gente ficar mais velho, aí o filho está agindo de uma determinada forma, você fala assim, poxa, mas por que estão tratando assim? Talvez porque você tenha ensinado eles a serem assim, a tratarem assim. Então a educação tem um papel importante e o seu comportamento e o seu exemplo mais importante ainda. Tá certo, gente? Então basicamente é isso, é nesse destaque aqui que o texto nos chama a atenção, né? Sobre a educação, né? Educar é melhor e o pai como exemplo. Eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído para a compreensão de todos sobre essa temática. Então, eu queria agradecer, desejar um ótimo domingo a todos e finalizar com a nossa oração, elevando então todos o pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes, nossos corações, e assim, Senhor Jesus, em teu nome,
Em nome da espiritualidade amiga que nos dirige, nos acompanha, nós pedimos permissão para encerrar mais um estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Bom domingo a todos. Obrigado.